na soberania de Deus, diga amém. Eu vou falar amém, amém, amém 3 vezes, porque Deus me trouxe aqui. Muitas lutas, irmãs, mas Deus é maior, glória a Deus. Eu quero agradecê-las pelo privilégio de estar aqui nessa noite, de falar para vocês da parte de Deus. Eu conheço a Paty há um tempão e agora eu estou tendo a alegria de conhecê-las. Estou com esse tema desafiador aí, de falar sobre a grandeza de Deus e que Ele cresça nos nossos desejos mais profundos. Repare, eu vim aqui para Goiânia, eu passei por vários outdoors, muitas propagandas. Lá em Brasília, especialmente, tem um outdoor que ele sempre anuncia imóveis. E sempre que eu passo por lá, tem um anúncio de um imóvel, de uma casa, de um apartamento. Só que é diferente. Então, não tem muito tempo, eu passei por lá e o anúncio de um imóvel mostrava uma imagem que era uma mulher flutuando numa piscina, uma boia amarela atrás, um óculos caro, assim, de dia, aquele sol, sabe? 4 quartos, não sei o que e tal. Eu olhei para aquilo, indo trabalhar. Você se pergunta, esse outdoor, ele está anunciando imóvel? Ele está vendendo imóvel? Esse outdoor está vendendo satisfação. Esse outdoor está vendendo paz. Esse outdoor está vendendo um sentimento de sucesso, uma sensação de conforto. Nós tendemos a fazer escolhas baseadas nos nossos desejos mais profundos. São desejos como esses que nos levam a comprar, a nos relacionar, a mudar de casa, a escolher um curso. É algo que é mais profundo do que a ponta do iceberg. E hoje a gente vai falar aqui sobre os nossos desejos profundos. Como que Deus cresce nos nossos desejos? De que maneira Deus pode crescer nos nossos desejos mais profundos? Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Esse Evangelho de João, nesse capítulo especialmente, ele é mega famoso porque tem essa passagem da mulher samaritana, que eu amo essa passagem. Só que nessa noite, nós não vamos tratar dessa passagem específica. Nós vamos tratar de um break que acontece depois dessa conversa que Jesus tem com essa mulher. Então, está lá no João, no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 31. Vocês encontraram? João 4, a partir do 31, e a gente vai ler até o 38. Se vocês tiverem a versão Aara, que é a minha aqui, a gente pode ler junto. Quem achou diz amém. Amém. E diz assim: nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E destarte, se alegra também o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o que semeia e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco nessa noite. Nós temos a sua palavra e ela é suficiente. Por meio da sua palavra, o Senhor criou o universo. E Jesus é a palavra encarnada. Deus, nós queremos te ouvir nessa noite. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridas, essa conversa aqui de Jesus com os discípulos, ela acontece depois que Jesus teve encontro com a mulher samaritana num poço. Ela chega lá com a vida quebrada, com várias dúvidas teológicas, ele se revela a ela como Messias. E crê de fato. Quando os discípulos chegam da cidade, porque eles tinham ido comprar comida, eles encontram Jesus falando com essa mulher. Eles acham estranho, mas ninguém diz nada. Então a mulher larga o cântaro dela lá, o baldinho que ela ia buscar, água, e entra na cidade de novo falando, olha, encontrei um homem que falou tudo da minha vida. Ele só pode ser o Messias. Essa conversa aqui acontece nesse grande parêntese.
Jesus estava conversando particularmente com a mulher. Daqui a pouco ele vai conversar com um montão de gente vindo de Samaria. E aqui ele tem uma conversa com os discípulos sobre comida, olha só. E a gente vai falar sobre desejos aqui. E a gente vai aprender aqui com Jesus 3 aspectos sobre os nossos desejos profundos, se nós desejarmos que de fato ele cresça na nossa vida. O primeiro aspecto aqui que eu quero te chamar a atenção é que é preciso ter uma outra ambição. Então, na sua Bíblia, eu vou pedir para que você leia os versos 31 até o 33, todas juntas. No 3, tá? 1, 2, 3. Olha só que coisa. Sabe que essa frase aqui é muito chocante? Jesus está dizendo assim, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E os discípulos estavam achando que ele estava falando de algo natural desse mundo. É uma outra ambição. É muito doído ouvir isso. E se eu fosse um discípulo de Jesus naquela época, e depois entender, eu ia ficar assim um pouco doída. Porque era como se Jesus dissesse o seguinte, ó, aquilo que me alimenta, aquilo que satisfaz a minha alma, não é aquilo que satisfaz a alma de vocês. O que eu mais desejo mesmo é outra coisa que vocês não conhecem. Porque, de fato, existiam pessoas seguindo a Jesus e que tinham interesses divergentes do dele. Existia, por exemplo, Tiago e João, discípulos de Jesus, que eles eram interessados em grandeza própria. Tiago e João chegaram a pedir assim, e colocaram a mãe deles no bolo dessa conversa, viu? Quando o Senhor sentar no seu trono, que eu sente de um lado e meu irmão do centro de outro. E eles chegaram a pedir, Jesus, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu para queimar esse povo que não recebeu aqui nesse povoado? Eles se achavam muito. Tem gente que serve a Deus assim, em busca de muitos likes, de muita grandeza. Outros interesses. Tinha um Simão Zelote, que ele tinha um interesse político. Que era um Zelote? Era um partido que queria a libertação política de Israel. Então, quando Jesus aparece como um grande líder, eles esperavam o quê? Que tipo um Davi, um Salomão, fosse mudar a história deles. Tem uma pessoa como Judas seguindo Jesus, que o interesse é la plata. Judas traiu Jesus por 30 moedas. Não só isso. Quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro, ele fala assim, esse dinheiro aí podia ser dado aos pobres. Mas o evangelista registra, pobre coisa nenhuma. Ele fez isso porque ele era ladrão e roubava da bolsa. Discípulos seguindo a Jesus com interesses que são divergentes. Ei, eu e você podemos ser assim também. Termos muitos interesses, mas aquilo que mais interessa para Jesus, e a palavra fome aqui, segundo alguns comentaristas, pode ser traduzida como aquilo que satisfaz o apetite mais profundo da alma. Não seja igual dele. Então nós estamos seguindo como a multidão. Mas existe algo que Jesus deseja muito, que é uma outra ambição que nós não conhecemos. E aqui, irmãs, a gente vai entender da humanidade de Jesus. Jesus sentia fome, Jesus sentia sede. Se você ler um pouco mais anteriormente nesse capítulo aqui no verso 6, vai dizer que Jesus estava cansado da viagem, ele se assentou no poço, estava cansado. É super natural, os discípulos falaram, mestre, come, porque, segundo esse capítulo também, já passava de meio-dia. Então, já estava passando a hora do rango, e eles estavam se portando com o mestre. Só que eles viam um retrato de Jesus aqui, que é diferente de quando eles deixaram Jesus no poço. Jesus estava cansado na viagem, sentou. Quando eles voltam, Jesus está conversando de uma maneira vivaz com a mulher. Cheio de energia, porque Jesus tem outra comida. É uma outra ambição. E aqui a gente tem que parar para pensar o seguinte, olha, Deus nos fez limitados, materiais, e falou, é bom. Deus nos fez seres que desejam. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou num jardim, olha só isso, num jardim do Éden, sabe o que significa Éden? Prazer, delícias. E falou, desfrutem, aproveitem. É de Deus isso. Então, tudo bem se você e eu queremos férias naqueles lugares de onde a gente volta mais bronzeado e mais rechachudo, tudo bem. Você quer mudar de trabalho para ter um pouco mais de conforto? Amém, glória a Deus. Se você quer se casar e tem um desejo de ter aquela família com foto de propaganda de margarina, glória a Deus. Não há problema nenhum. São desejos que Deus deu.
é para a glória dele. Inclusive, quando a gente olha, por exemplo, Eclesiastes, ele diz o seguinte, olha, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o seu vinho. Provérbios, do capítulo 5, diz assim, olha, desfruta a vida com a mulher da sua mocidade. Que seja bendito o seu manancial, embriague-se nas suas carícias todos os dias. Foi Deus que criou isso. É para a glória de Deus. Amém? Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala muito da graça comum de Deus, e ela diz assim, aquela ducha fria depois de um banho de mar, pensar na vida enquanto o avião decolar, pisar descalço na grama, ouvir barulho de chuva, sujar a calça de tinta, sorrir para todos na rua, olhar as fotos de quando você era menina, ouvir as mesmas lembranças do seu avô, deixar o sol te aquecer no inverno frio, se emocionar pela história de um filme bom, café coado na hora, dormir até acordar, perfume bom no lençol, camisa de algodão, essas coisas todas, fazer jantar para os amigos e rir à toa, ter alguém para agradecer as coisas boas, é de Deus, irmãs, amém, podemos desejar para a glória de Deus, mas, se os nossos desejos se limitam a isso, qual a diferença de você um não crente? Se a minha fome é exatamente igual à fome de um não crente, e a diferença é que eu peço para Jesus e ele pede para uma pedra, qual a diferença? Porque, para pensar comigo aqui, ó, você quer que seu marido seja um príncipe? Toda mulher aí deseja isso aí. Se você deseja passar na UAB, no concursão da vida, tipo, não precisa ser crente para isso, não precisa do Espírito Santo. Não precisa. Se você quer ir para Maldivas, minha irmã, um ateu também deseja. Não existe nada demais nesses desejos ordinários. Eu preciso de uma fome maior, que vai além, transcende todas essas outras fomes. Do contrário, como é que Deus cresce na nossa vida? Jesus tinha outra comida. Era uma fome de uma comida transcendente. Porque, se nós não tivermos fome de algo que nos transcenda, nós seremos escravas dessas outras fomes. Tem uma história muito legal de uma família real, eu acho que é da Idade Média. Um era um rei e o outro era um duque. Um se chamava Edward, e o outro, se eu não me engano, chamava Reinald. E eles entraram em guerra, ok? Só que, em vez de matar o irmão, num desses complôs, ele aprisionou o seu irmão. Não matou, ele aprisionou. Só que o seu irmão, ele era guloso. E ele era também avantajado em tamanho. O que Edward fez? Colocou em uma prisão que tinha uma brecha, que daria para passar. Se Reinald não fosse tão grande, olha só a humilhação. E em vez de matá-lo, todo dia ele servia para ele, sabe o quê? Os melhores manjares. Os melhores manjares. E ele nunca conseguiu sair daquela prisão. Sabe quanto tempo demorou para ele sair dali? 10 anos. E não foi porque ele conseguiu ter uma fome de liberdade maior do que a fome de outras fomes, mas porque ele era escravo de uma fome menor, ele não desfrutou um benefício maior. Jesus nos chama aqui para ter uma fome que transcende, que vai além dessas outras fomes. Tudo bem ter essas fomes, amém. Queremos isso, Deus criou a gente desse jeito, glória a Deus. Mas é para Deus crescer na nossa vida, que Ele cresça na nossa vida, tem que ter uma fome que transcende outras fomes. Então, o primeiro ponto aqui é uma outra ambição. Mas o segundo ponto aqui, além de que uma outra ambição, é uma outra orientação. Vamos ler juntos aí o verso 34, no 3. 1, 2, 3. Tá fraco, gente? Todo mundo. 1, 2, 3. A minha comida é fazer a vontade daquele que enviou e fazer a sua obra. Os discípulos não entenderam, Jesus explicitou, minha comida é essa. O que Jesus está dizendo aqui? Fazer a vontade de Deus, viver de acordo com aquilo que agrada a Deus, ter comunhão com Deus e completar a obra que Deus deu para ele, que é redimir pessoas de todas as tribos, povos, raças e, consequentemente, todos os aspectos da vida. Jesus tinha essa fome, essa era a fome de Jesus. Viver com Deus e ser fiel àquilo que Deus confiou a ele. O que esse texto aponta para a gente aqui? Que Jesus era 100% teorreferente. Tudo em Jesus apontava para Deus. Essa era a maior fome de Jesus. Eu quero viver para a glória de Deus. Isso aqui me deixa animado. Vou ser fiel àquilo que Deus
colocou na minha mão e quero viver de acordo com a vontade de Deus. Dois lados de uma mesma moeda, tá? Porque Jesus não conseguiria redimir o mundo se ele não vivesse de acordo com a vontade de Deus, porque o Redentor tem que ser perfeito. Alguém que tem que ser puro, imaculado, perfeito, que morreria no meu lugar. E de outra forma, se Jesus não fosse um Redentor perfeito, ele seria desobediente e não faria a vontade de Deus. Então isso aqui é um combo de feijão com arroz inseparável. Fazer a vontade de Deus e realizar a obra que Deus confiou na vida, a vida de Jesus. Se você parar para pensar aqui em terra referência, ó, se o coração de Jesus fosse como uma espécie de bússola, uma bússola, o ponteiro desse coração estaria sempre apontado para Deus como um norte. E nunca se desviava de lá. Para onde quer que Jesus ia, o coração dele apontava para Deus. Porque ele é teu referente. Tudo na vida dele, os desejos mais profundos e intensos apontam para Deus. Tem uma história que eu vi num livro chamado Você é Aquele que Você Ama. E o autor conta que lá em 1914, na costa dos Estados Unidos, um barco a vapor se chocou com um navio mercante. Era frio, janeiro, muita neblina, e houve esse choque, mais de 40 marinheiros naufragaram. E então começou a investigação para saber como é que isso tinha acontecido. A culpa é de quem? Como é que dois barcos assim, um naufrágio desse, 2 anos depois do Titanic, né? Foi concluído depois da investigação que um desses barcos tinha uma bússola que estava desajustada apenas 2 graus. No curto prazo, 2 graus pode parecer pouco, tipo, é um pequeno desvio. Mas se você andar quilômetros em um desvio pequeno, você vai cair em um lugar nada a ver. Sua vida pode ser totalmente desorientada se Deus não for esse norte magnético da sua vida que suga os seus desejos mais profundos. E hoje em dia, eu acho que é muito comum, né, a gente ter a sensação de desorientação, porque os nossos desejos não correm com muita força para Deus. É normal, é comum que a gente perceba hoje que exista muito déficit de atenção. Todo mundo aqui vai ter algum grau isso, gente. A dificuldade de a gente se concentrar. A melhor explicação que eu encontrei para isso nesses dias, a explicação teológica, claro, diz respeito a desejos. Perceba que toda vez que você deseja algo, você dá maior atenção para isso. E quem diz isso é Agostinho, tá? Então, já vem dos pais da igreja há um tempão. Quando você ama algo e deseja algo, você dá o máximo da sua atenção para isso. Por que a gente tem tanta dificuldade de dar atenção para uma coisa só? Porque nós temos vários desejos e vários desejos desordenados. Então, a gente não sabe para que dá atenção primeiro. E hoje que o mundo é mais interligado, a tecnologia facilita muito isso, você não sabe qual é o desejo predominante na sua escala afetiva, no seu coração. É por isso que quando você acorda de manhã e faz a sua devocional cedo, isso é um calibrador da sua bússola. Quem nunca, né? De manhã acorda assim, meu Deus, o coração já palpita. Eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir na academia, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que ensinar essa criança, tenho que estar... Na hora você fala, o que eu vou fazer primeiro? Tem um monte de coisa para fazer. Mas é nessa hora que quando o nosso desejo por Deus é esse norte, Deus é esse norte magnético, fala, ei, vocês não vão me enlouquecer não. Uma coisa eu quero aqui, ó, fazer a vontade de Deus e realizar a obra que Ele me confiou. Vocês não vão me enlouquecer não. É a primeira coisa que eu sei que eu tenho que fazer de manhã. Eu vou ajeitar meu coração para Deus. Existem, minhas irmãs e minhas amigas, muito mais coisas que nós podemos fazer do que coisas que nós devemos fazer. E é por isso que o salmista diz no Salmo 27, né? Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na sua presença todos os dias da minha vida. E quando a gente olha para Jesus falando para Marta, 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 o que é isso, mulher? Você está ansiosa, atarefada com muitas coisas, mas pouco, ou uma só coisa é necessária. É uma só coisa. Quando eu entendo que esse é o maior desejo do meu coração, o que suga a minha vida com mais força, tudo mais tende a se organizar. Porque se eu entender que Deus é o norte da minha vida, e esse é o desejo mais profundo, tudo mais na sua vida tende a ser amado da maneira devida, e a minha atenção para essas coisas tende a ser dada na maneira devida, no tempo devido, na escala devida. Se Deus estiver na primazia como um norte do nosso coração, a tendência é que tudo mais se organize. Mas se esse norte do nosso coração não fosse o desejo mais forte na nossa vida,
a tendência é desorganizar. Sempre vai haver, irmãs, um desejo predominante que vai direcionar a sua vida. Se não for Deus, ainda que seja 2 graus desviados de uma bússola, você pode bater e chocar com o barco e naufragar. Por isso que Jesus fala aqui, ó, minha vontade é fazer a vontade de Deus. Minha comida é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Jesus não fica desorganizado depois que ele está com muito tempo de fome, tá? Então, Jesus está com fome aqui, normal. Mas ele não se desestabiliza, porque esses desejos inferiores não são satisfeitos. Então, o que eu queria compartilhar com você aqui, mais profundamente nesse tema? Nesses dias eu li a história de Zacarias e Isabel. Gente, eu chorei. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Se Deus disser isso de mim, eu falo, eu posso morrer. Se Deus falar assim, Mariana, isso, eu falo, pronto, pode me matar, que eu já estou pronta para ir. Sabe o que a Bíblia diz deles? Que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedientes em todos os preceitos, e eles eram irrepreensíveis. Eu falei, meu Deus, quantos crentes anônimos não existem desse jeito. Mas o texto continua. E diz assim, olha, eles eram avançados em idade e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E eu olhei para isso e falei, meu Deus do céu. Meus irmãos, vocês já imaginaram? Deus deu um filho para eles, na velhice, um anjo aparece e tal. Mas você já imaginou se Isabel e Zacarias tivessem que esperar a vida toda para um desejo ser realizado para eles se sentirem felizes? A vida inteira para acontecer uma coisa, para falar assim, agora eu vou servir a Deus? De jeito nenhum. Eles tinham algo que era muito mais interessante. Quando a Bíblia diz assim, ó, que eles eram justos aos olhos de Deus, é porque eles tinham uma fé genuína. Essa é uma das nossas doutrinas principais, a justificação pela fé. Creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Eles tinham uma fé genuína que era traduzida no jeito que eles viviam. Eles amavam a Deus. Quando Deus fala por meio de um anjo com Zacarias, Zacarias está servindo no templo, era a escala dele, como a gente tem escala na nossa igreja. Eles eram frutíferos. Eu te pergunto, se Deus não for o desejo mais profundo do nosso coração, a não realização de outros desejos pode nos levar à amargura, à dúvida, a sermos infrutíferas, estéreis. Mas se Deus for o maior desejo do nosso coração, a gente vai servir a Deus, porque essa satisfação, ela é incomparável. E esse casalzinho, meu Deus, eles amavam a Deus mais do que todas as coisas, amém? Então veja bem aqui, olha, de um lado eu posso ter desejos ruins, pecaminosos, impuros, que direcionam a minha vida para longe de Deus, mas por outro lado eu posso ter desejos que são bons, mas esses desejos crescem tanto que eles tomam o lugar de Deus na minha vida. Então começa assim, ó, eu quero. Me dá danoninho não dá. Eu quero minha calói. E se demorar, fala assim, não, todo mundo tem uma, por que eu não tenho? Acontece com todo mundo, por que eu não? Por que só eu não? Eu quero de qualquer jeito, eu quero agora. E os desejos vão subindo numa escala de força e de violência, que eles ocupam o lugar do seu coração que só Deus poderia ocupar. E quando os desejos chegam nesses lugares, eles se tornam ídolos. E nessa hora a gente quer realizar esses desejos de qualquer jeito. E isso é uma tragédia. Então a gente está o tempo todo lutando com desejos desordenados dentro da gente. E pedindo, Deus, reina na minha vida. Se por um lado, minhas irmãs, pode parecer assim muito difícil que lidar com esses desejos, né? Desejos pecaminosos, compulsão por algumas coisas, as dificuldades N da vida, e parece que tudo está guerreando dentro de você, e é isso que Tiago fala na sua carta, que esses desejos nos levam a invejar, a matar, a ter conflitos e contendas. Por outro lado, existe um modo melhor e mais elevado de ordenar esses desejos na nossa vida. Você sabe, tem uma história que é muito conhecida, que é a de Ulisses. Ulisses é aquele capitão que vai resgatar Helena de Troia. É dele a ideia do cavalo de Troia. Só que na volta para casa, que demorou 10 anos, segundo a história, os deuses estavam irados contra Ulisses. E o que eles fizeram? Colocaram sereias no percurso do mar, né, e da tripulação.
Ulisses, muito esperto, ele fez o seguinte, ó, vocês vão colocar cera no ouvido. Porque quando as sereias cantavam, os marinheiros pulavam do barco e elas os engoliam. Então as embarcações, naufragavam. E ele falou assim, vocês vão colocar cera no ouvido, todo mundo cera no ouvido, e vão me amarrar no mastro. Vão me amarrar no mastro, porque aí eu vou gritar de lá, vou fazer cada coisa, mas vocês não vão me desamarrar de lá. E aí aconteceu que eles conseguiram. Ninguém ouviu o canto da sereia. Ulisses resistiu bravamente e passou. Mas tem outra história de sereia também. Tinha um cara chamado Jason, que ele tinha que conseguir um negócio chamado uma lã de ouro para ser coroado rei. E ele tinha uma tripulação de mais ou menos 50 homens, segundo a história. E uma das pessoas dessa tripulação era um cara que tocava lira, que se chamava Orfeu. Quando esse cara tocava lira, gente, a natureza fazia silêncio para ouvir. Os pássaros silenciavam. Mas um negócio tão sublime, é uma coisa assim tão espetacular, que todo mundo se deleitava de um jeito que não tinha explicação para aquele tocador de harpa. Quando chegou também nesse desafio das sereias, o que Jason fez? Ulisses, toque a harpa. Ele tocou a harpa. Gente, o canto era tão maravilhoso, que quando as sereias cantavam, ninguém nem deu bola, porque era uma coisa superior, além. Então eu te pergunto nessa sua luta com desejos, você se parece mais com Ulisses ou mais com Orfeu? Porque Deus nos chama para ter prazer nele, de uma maneira que nós o desejamos tanto. Eu quero tanto, assim que você coloca Netflix, coloca sorvete, coloca... Quem fosse, não, eu quero Deus. Esse é o desejo da minha vida. Essa é a fome mais forte que eu tenho. Eu quero isso mais do que tudo. Quando Deus é essa nossa comida, minhas irmãs, os desejos outros tendem a se organizar dentro da gente, de uma maneira que nós conseguimos desfrutar com alegria todas as dádivas que Deus nos dá, e nós também conseguimos viver sem essas dádivas, sem sermos entristecidos, infrutíferos, céus, ó vida, azar. Não. Somos livres quando Deus é o nosso maior amor, o nosso maior desejo, a nossa maior ambição. E essa é a vontade de Jesus aqui. Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Então, ó, primeiro ponto, outra ambição. Segundo ponto, outra orientação. Mas não só isso, o terceiro ponto, outra percepção. Queria ler com vocês aí o verso 35. Vocês vão ler para mim no 3, tá bom? 1, 2, 3. Olha só que coisa, Jesus diz, né? Vocês estão dizendo aí que faltam 4 meses para a colheita. Provavelmente isso aqui era entre dezembro e janeiro, porque a colheita se dava em abril e maio, que é verão, né? Então Jesus coloca aqui um paralelo sobre percepção. Ergam os olhos e vejam. É uma percepção. E já é hora, que é uma percepção de tempo, certo? E a percepção de pessoas também. Olha só o que Jesus está falando aqui, ó. Ele já falou que ele tem outra comida, que essa comida ela é orientada para Deus, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Que obra é essa, meu Deus? A obra de Deus é revelar a sua glória por meio do Filho, redimindo pessoas de todo mundo e, consequentemente, todos os aspectos da vida e da criação. Essa é a obra de Deus. Quando Jesus fala assim, olha, ergam os olhos e vejam os campos que estão brancos. Segundo alguns comentaristas, é justamente nessa hora que Jesus fala assim, olha, ergam os olhos, que os samaritanos estão vindo trazidos com as mulheres, com a mulher. Que os samaritanos estão vindo com a mulher. Você lembra que ela entrou na cidade, falou de Jesus, espalhou a notícia, e está vindo muita gente, ter com Jesus. E esse é o ponto de alguns comentaristas, ergam os olhos, os campos estão brancos. Jesus vai passar ainda 2 dias em Samaria pregando. Jesus chama a atenção aqui para a nossa percepção. E mais adiante ele vai tratar que uma alegria do que planta, outra alegria do que colhe, e os dois se alegram, que os discípulos estão colhendo onde eles não plantaram, apontando para quê? Os profetas apontaram para esse tempo, semearam muito tempo, e agora chegou o tempo de colher, porque o reino de Deus chegou. E essa era a frase de Jesus. O reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. João Batista também falava a mesma coisa. O reino foi instalado, embora esse reino não esteja ainda
implantaram de forma plena, ele já foi inaugurado. O reino de Deus chegou. Ergam os olhos e vejam os campos. Desde então, gente, Campos Brancos aqui diz respeito às pessoas que Deus deseja alcançar pela sua graça. É gente que Deus deseja alcançar. Então, a primeira percepção aqui, percepção de tempo. Vocês estão dizendo que falta aí 4 meses para a colheita, mas, gente, já é a hora de colher. Irmãs de Deus, como diz minha cunhada, que ela é chilena. Irmãs de Deus. Nós temos nossa agenda, não temos? Fala que daqui 1 mês eu vou tirar férias, daqui 1 ano eu vou ter um filho, daqui tantos anos eu vou me aposentar, daqui tanto tempo eu vou me graduar. E a gente tem as nossas agendas, nosso cronômetro, nosso tempo, mas Deus tem um tempo também. Se a gente deseja de fato que Ele cresça, a gente tem que estar dentro da agenda de Deus. E a agenda de Deus é tipo assim, para hoje, os campos estão brancos. Se a colheita chegar e nós não colhermos, o que acontece? Se perde. E é Provérbios que diz que o filho que dorme durante a ceifa é filho que envergonha. Mas aquele que faz a colheita no verão, esse é um filho sábio. Será que nós somos pessoas sábias e entendermos que o tempo de Deus é esse? O tempo é agora. Mas a percepção também de pessoas. E aqui, vem junto comigo, Ergam os olhos e vejam os campos. A mulher teve um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus. Meu Deus. Os discípulos já estavam dando um tempão. Os discípulos não tinham essa percepção. Olha só, eles entraram na cidade, voltaram com comida e falaram, mestre, come. Jesus falou assim, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Aí a mulher entra na cidade, ouve de Jesus uma vez só e vem com uma ruma de gente. E Jesus fala assim, agora sim, ergam os olhos e vejam os campos. Um encontro com Jesus. Pessoas é o que mais interessa para Deus, irmãs. Deus se interessa por pessoas. Quando Jesus diz assim, olha, ergam os olhos, os campos estão brancos, a gente para de olhar para baixo e olha mais além. Quantos nossos desejos, eles são voltados para nós mesmos. Me, myself and I. Só eu, os meus planos, os meus desejos. Mas quer ver quando Deus cresce na nossa vida? Quando as nossas ambições incluem pessoas além de nós. Quando nós estamos sonhando para abençoar pessoas que não conhecem a Cristo. Quando a gente está de olho em alguém que não está sendo alvo da mesma graça que nós estamos sendo alvo da mesma graça. A nossa percepção muda. Quando as ambições de Deus são as nossas ambições. Eu lembro que eu estava no cursinho pré-vestibular e eu era muito doida. Eu tinha 18 anos e eu queria transformar o cursinho num centro missionário. E eu passava o dia pregando no cursinho, não podia ver o microfone assim, que eu ia lá e pedia para pregar. Né? E um dia eu lembro que eu saí no intervalo, numa hora, e eu desci as escadas. E quando eu fui descendo, tocou a campainha. Gente, as portas se abriram e as pessoas saíram da sala, parecia um rio assim. E lotou, né, todo aquele pavilhão, aquele... Eu olhei para aquilo, eu segurei no corrimão e falei assim, Deus, me dá. Tipo, Deus me dá essas pessoas para Cristo. Deus, a quanta gente pode ser salva. 18 anos. Tempos depois, irmãs, eu comecei a fazer cursinho para concurso. Aí passei e tal, não sei o quê, cursinho para concurso. Aí, bateu o sinal para o cafezinho. Prim! Na hora que bateu o sinal para o cafezinho, o corredor encheu de gente. Eu olhei e falei assim, meu Deus, que tanto concorrente. Nessa hora, irmãs, uma flecha atravessou meu coração. Eu falei, minha percepção não é mais a mesma. Eu não estou olhando da mesma forma para as pessoas. Meu coração precisa de um avivamento. Eu estou enxergando tanto a minha necessidade de passar nesse concurso, que a única coisa que eu vejo das pessoas é que elas são um empecilho para o meu objetivo se realizar. E eu não estou aqui por acaso. Meu Deus, eu fui chorando esse dia para casa, no ônibus. Meu Deus, minha fé está morrendo, Senhor. Ressuscita. No outro dia eu vi o microfone e falei, eu queria dar uma palavra. Irmãs, a nossa percepção muda. Quando pessoas, de fato, que são interesse para Deus, são também o nosso maior interesse. Então é quando a gente não gasta o nosso dinheiro todo, porque a gente lembra assim, tem alguém que não ganhou presente. É quando chega num domingo desse e você vê alguém deslocado, você estava preparando um almocinho para você. Aí você chama para sua casa e bota água no feijão.
para não deixar a pessoa sozinha. Sempre está incluindo alguém, querendo abençoar mais alguém, por mais difícil que pareça, sem querer revolucionar o mundo e o planeta. Que tem aquela história, né? Se eu contar aqui, senão tempo para terminar. Que tinha um homem que toda noite ele via estrelas do mar morrendo na praia. Você conhece essa história? Eu vi essa história quando era estagiária, eu nunca mais esqueci. E aí as estrelas vinham e elas ficavam na praia. Para que elas não morressem, tinha muitas estrelas na praia. Ele ia andando, pegava essa estrela e jogava de volta. De uma, e jogava de volta no mar. Aí um homem lá do fundo viu aquilo e falou assim, esse cara é louco. Aí chegou e falou, rapaz, você nunca vai conseguir resgatar essa estrela no tanto. Aí ele falou assim, você está vendo essa estrela aqui? Aí ele pegou e jogou. E falou, para essa eu fiz diferença. Aí ele pegou outra estrela, está vendo essa estrela aqui? E devolveu ao mar. E falou, para essa eu fiz diferença. E é isso que Deus espera de nós. Fazer diferença na vida das pessoas. Que esse seja também o nosso desejo, a nossa percepção muda. Não é para a gente ser o centro do universo. Quando Jesus diz assim, olha, ergam os olhos e vejam, tipo, para de pensar só no seu quadrado. Olha um pouco mais além, veja aquelas pessoas. Elas não desfrutam da mesma graça que você, não têm os mesmos privilégios, elas não conhecem a Deus, você se importa? Ergam os olhos e vejam as pessoas, você vê a necessidade das pessoas. Um dia eu liguei lá na portaria do prédio, minhas irmãs, e o porteiro que sempre falo, tá? Ele falou, Mariana, estou encomenda aqui para você, tal, não sei o quê. Mas nesse dia eu vi que a voz dele estava baixa. Aí eu falei, ele está triste. Aí eu cheguei lá para buscar a encomenda, esperei o pessoal se dispersar e falei assim, tudo bem, eu percebi que você estava com a voz triste. Aconteceu um aconselhamento bíblico lá na portaria. Desabou. Coisa simples. Perceber como as pessoas estão, de que elas precisam. Os nossos desejos têm que englobar as pessoas, se nós queremos que Deus cresça. Porque Jesus vai verter o sangue por gente. Os nossos castelos, nossas ambições, a nossa... Gente, no final das contas vai restar relacionamento com Deus e com as pessoas. Amém? Então vamos recapitular aqui. Ó. O primeiro ponto, outra ambição. O segundo ponto, outra orientação. O terceiro ponto, outra percepção. Concluindo aqui, ó, irmãs. Depois que o pecado entrou no mundo, os desejos ficaram desordenados. E como é que foi que isso aconteceu? Eva recebeu uma sugestão de uma serpente marqueteira, que fez uma propaganda para ela, e ela alimentou um grande desejo. E o desejo de Eva, por ser grande, e por ser como Deus, suplantou o desejo de servir a Deus e ter comunhão com Deus. E quando esse desejo foi suplantado, ele se tornou imperativo, o que Eva fez? Ela tomou uma comida imprópria. E o pecado entrou no mundo e queda. Mas esse Jesus, no momento mais crítico da sua vida, ele não estava no jardim do Éden, ele estava no jardim das oliveiras. E quando ele foi tentado, ele falou assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feito como eu desejo, mas como tu desejas, não a minha vontade, mas a tua. E naquele dia, Jesus se submeteu e foi à cruz, fez a vontade de Deus e realizou a sua obra. É porque tem um Jesus perfeito que a gente pode hoje ter um relacionamento com Deus. Deus pegou esse Jesus que se alimentou a vida inteira da vontade de Deus, Deus partiu esse Jesus. Esse Jesus veio a ser para nós também um alimento, como quem parte um pão assim na ceia. E partiu com a ira dele, por causa dos nossos desejos desenfreados, das nossas vontades inconsequentes, impuras, idólatras, pecaminosas. Por conta dos nossos desejos, esse Jesus foi partido pela própria ira de Deus. Deus partiu esse Jesus e entregou como alimento tudo que a gente precisa. Falou assim, esse aqui é o pão da vida. Se você se alimentar dele, você vai ser salva. E outra, você vai ser satisfeita para sempre. Porque só Jesus salva. E só Jesus satisfaz os desejos mais profundos da nossa alma. Nessa noite, que você possa se arrepender e crer nesse Jesus. E desejá-lo. Porque não há ninguém como ele. E só ele pode satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. E só por meio dele, Deus pode crescer na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai, queremos te dar graças, queremos te render louvores, porque tu és o nosso Deus. Obrigada por Jesus.
pelo pão da vida. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu esse pão maravilhoso que desceu do céu. Só esse Jesus nos satisfaz profundamente. Faz os nossos apetites se inclinarem para esse Jesus, Deus. Eu te peço nessa noite que o Senhor reorganize os nossos desejos, que o Senhor ocupe a primazia, que o Senhor seja o norte magnético do nosso coração, que o Senhor seja a nossa maior vontade, Deus, a nossa maior ambição, os nossos maiores desejos. Oh, Deus, eu te peço em nome de Jesus, nos faz ver as pessoas como o Senhor vê, nos dê essa outra percepção, Pai, quanto à pressa que o tempo é hoje, quanto à prioridade das pessoas, Deus, que tanto importam para o Senhor. Que o Senhor cresça na nossa vida, Senhor. Alimenta o nosso coração de Ti mesmo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.